Falta pouco para irmos às urnas escolher o prefeito e os vereadores da nossa cidade. Mas muitos eleitores ainda têm dúvidas. Vamos à nossa entrevista de estúdio. Olá, Ingrid. Olá, Francis. Estamos às vésperas das eleições municipais e o nosso entrevistado de hoje é o cientista político Paulo Bahia. Paulo, seja bem-vindo. Nas eleições que estão chegando, vamos escolher o candidato a prefeito e vereador. Qual a importância de cada um na cidade? Nós temos uma importância muito grande do prefeito, assim como dos vereadores. O Pacto Federativo Brasileiro, que foi montado com a Constituição de 88, redefiniu o papel de prefeitos e vereadores. Nós temos um pacto federativo muito original. O prefeito, os governadores e o presidente da República são equipotentes, ou seja, têm poderes iguais. O presidente não manda em governador, o governador não manda em prefeito e vice-versa. Isso significa dizer que o prefeito é a autoridade máxima do Poder Executivo no território do seu município, assim como a Casa Legislativa, a Câmara dos Vereadores no município, é o poder legislativo daquele território, obedecida às diferenças de atribuições entre município, estados e União. Tem questões específicas do município, tem questões específicas do Estado e da União e tem algumas que são concomitantes, são semelhantes, Estado, União e município. O importante do prefeito é que o prefeito é o principal responsável do território do município. É ele o principal responsável pela administração. E a Câmara dos Vereadores tem como função a legislação, tem como função muito importante a fiscalização do Poder Executivo, portanto, da ação do prefeito e dos seus secretariados, e uma outra função que é muito depreciada pelos intelectuais em geral, que é a função das indicações legislativas. Mas são as indicações legislativas talvez o papel mais ativo que os vereadores têm em todos os municípios. O que significa isso? Significa que o vereador vai a um bairro, vai a uma rua e leva para o plenário da Câmara Municipal uma indicação de que a rua tal tem uma árvore que precisa ser podada, ou que a escola tal precisa de uma reforma. Essas indicações legislativas mostram a relação direta do vereador com a população, ao mesmo tempo em que torna a Câmara dos Vereadores, no município, participante da gestão municipal, o que fica mais difícil na gestão de um Estado federado ou da União. Tá? Então, a eleição para prefeito é a eleição, junto com os vereadores, talvez mais próxima da população, pois aquilo que um vereador e que a Câmara dos Vereadores faz e que o prefeito faz, afeta de imediato e diretamente a população. Como é o voto de legenda e para onde vai esse voto? Isso não é bem uma dúvida. Todo voto que é dado, tanto na eleição majoritária para prefeito como para vereador, é na legenda. Qual é a nossa diferença? É que no poder legislativo, que é o voto proporcional, o voto é dado ou na legenda ou é dado em um candidato. Quando você vota num candidato, você votou na legenda. O que você fez foi organizar a lista do partido. Elege-se o mais votado? Não. Cada partido tem uma quantidade. Se um partido tal tem 33% dos votos válidos, você vai ter direito a 33% do número de vagas. Aí você vê que muita gente fala assim, mas o fulano teve 30 mil votos e não foi eleito, e o outro teve 5 mil votos e foi eleito. É porque o partido desse que teve 5 mil votos tinha direito a tantas vagas e, portanto, ele tinha direito a 4 vagas, ele era o quarto colocado e entrou. Então os votos brancos e nulos não podem anular uma eleição? Não, isso é um folclore. No Brasil, há muitos anos, existiu uma lei assim, mas com as reformas eleitorais que foram feitas a partir de 67, voto nulo e branco é excluído do voto válido. Se tiver um único voto, esse voto é um voto válido e corresponde a 100% dos votos válidos. Muito obrigado, Paulo. Bom, e no dia da eleição, o eleitor então deve comparecer à zona eleitoral, levar o título de eleitor ou documento com foto e votar consciente. É com vocês, Ingrid e Francis. E ainda sobre as eleições,
Veja algumas dicas para o dia da votação. Votar é a manifestação democrática do eleitor na escolha do representante, que governará o município, o estado ou o país nos próximos 4 anos. Por isso, o voto precisa ser consciente. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos alfabetizadas. O voto é facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos. No dia da votação, o eleitor deve comparecer na zona eleitoral com o título de eleitor ou com documento oficial com foto, como identidade ou carteira de habilitação. Os santinhos ou a famosa cola estão liberados. A novidade nessa eleição é a proibição do uso de equipamentos eletrônicos. É mais uma situação para você dar ao eleitor uma votação o mais tranquila possível, porque a gente tem notícias de que o que acontece? Os candidatos ou aquelas pessoas que apoiam esses candidatos milicianos ou de origem de marginais, eles fazem o quê? Eles obrigam a pessoa a votar, a trazer a comprovação dessa votação com uma foto de um celular ou de uma máquina fotográfica, e quando não é ainda o marginal, ainda compra-se esse voto. Saiba as outras regras para o dia da votação. O eleitor não pode utilizar camisa do candidato ou do partido, mas pode portar bandeiras, broches e adesivos. O eleitor, portador de necessidades especiais, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança para votar. Quem não puder comparecer no dia da votação deve justificar o voto. A justificativa pode ser no próprio dia da eleição, desde que em uma zona eleitoral em outro município. Ou então, o eleitor tem o prazo de 60 dias para procurar a zona eleitoral e apresentar uma justificativa.